Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né? Podemos estar reunidos, desfrutando. Então, no domingo, hoje, a gente vai ver a parte 2 da mensagem, que é a entrada do rei em Jerusalém. Então, ontem nós vimos alguns pontos, né? Visão e comissão, o Senhor nos chamou na 10ª hora. Esse é o tempo que foi necessário, né? Deus nos chamar, Ele nos chamou segundo a sua sabedoria. Também Ele deu para nós ferramentas que nos ajudam a estar sendo edificados. E aí nós falamos sobre várias ferramentas. Mateus 24:14. Fala assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho em todas as nações, então virá o fim. Então, o Senhor tem uma certa urgência. Também a porção lá, ali em Romanos 13, 11 e 12, fala do tempo. Né? Nossa salvação, ela está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, nós conhecemos o tempo. Sabemos que o Senhor está voltando. Mateus 24, ainda versículos 45 e 46, diz assim, podemos ler juntos? Quem é, pois o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, tem um motivo pelo qual nós estamos praticando aquilo que o Senhor tem falado. Então, o motivo pelo qual importa nós termos novas experiências com o Senhor, as apresentarmos nas reuniões, né? Muito edificante. Você vem na reunião, o irmão levanta, dá testemunho, outro irmão pede hino, outro irmão compartilha, outro irmão dá uma porção. Tudo isso é para edificação da igreja. Aleluia. Então, aquele a quem o Senhor, quando vier achar fazendo assim, o Senhor vai dar todos os bens. Então, cada um de nós, né, nós somos aquele a quem o Senhor confiou os conservos. Aleluia. Queria ler com os irmãos a porção de Mateus 21, que é a entrada, mostra a entrada do Senhor em Jerusalém. A partir do versículo 1, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe a jumento e jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Então o Senhor, Ele entrou em Jerusalém, não num um animal de muita pompa, né? Ali na antiguidade, os reis costumavam ter cavalos, mulas, animais maiores. Mas o Senhor, com a sua humildade, Ele entrou no jumentinho. Aleluia. Cria de um animal de carga. Ó Senhor Jesus. Vamos ler essa porção também em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1. Amém? Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-mo.
Então, esse jumentinho era um animal que ninguém havia montado. Na porção de Mateus, a gente vê que o Senhor fala que se alguém perguntar, né, se alguém perguntar por que trazer, se o dono perguntar, é porque o Senhor precisa dele, e logo o enviará. Então, aleluia. Queria ler com os irmãos também Apocalipse 12. O versículo 5, é uma porção conhecida. Amém? Vamos ler juntos? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Então, esse filho varão é a parte forte da igreja. Nós já desfrutamos, né, ali em Apocalipse 12, essa igreja, representada pela mulher universal, mostra todo o povo de Deus, todos os que serviram o Senhor, toda a história da igreja também, mas esse filho varão é a parte forte da igreja. Também é representada por Sião. Sião é uma fortaleza. Então indica que esse filho varão é alguém da parte forte. E hoje, amados irmãos e irmãs, nós podemos desfrutar do que o Senhor tem falado, praticar. Em Daniel, a gente tem uma porção que fala que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, até ontem, lembrando algumas experiências, lógico, na nossa vida com o Senhor, na nossa caminhada com o Senhor vai dando experiências para nós, mas elas não podem ficar lá atrás. O Senhor quer dar novas experiências. O Senhor quer nos reavivar. O Senhor necessita concluir essa obra. Em Hebreus, nós vemos que temos uma grande nuvem de testemunhas, né, nos encorajando a prosseguir. Então, o Senhor está muito perto de concluir a edificação da igreja. Mas, para isso, nesse tempo final, nós precisamos avançar. Por isso, o Senhor tem dado tantas ferramentas. Nós vimos também que o Espírito, ele foi intensificado 7 vezes para aumentar a potência, para aumentar a velocidade, para o Senhor poder voltar. Agora, pela manhã, né, Mateus 24, a gente vê que o Senhor deseja que eu e você sejamos esse que está alimentando os conservos, servindo, edificando, cuidando dos interesses de Deus. Aleluia. Esse jumentinho representa a cria dessa jumenta. E por que fala da jumenta e do jumentinho? Isso é uma tipologia nos mostrando que esse jumentinho representa o filho varão, representa Sião, representa a parte forte. E o Senhor quer entrar na cidade. A Bíblia relata que quem olhava para o Senhor, quando ele ia para Jerusalém, podia ver no semblante do Senhor a resolução de ir para Jerusalém. O Senhor estava resoluto. E o Senhor quer voltar. E o Senhor precisa de nós. O Senhor precisa do filho varão sendo gerado. Ele precisa desse jumentinho. Aleluia. O Senhor conta conosco. Vamos ler uma porção também em Lucas 19. Amém. Lucas 19, versículo 29. Fala assim: Ora, aconteceu que ao aproximarem-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. E aí, o mesmo contexto, né, do envio dos discípulos, mas aqui, Betfagé significa em hebraico, casa dos figos. Essa cidade ficava a leste de Jerusalém, cerca de 1 quilômetro, ao sul do Monte das Oliveiras. Então, ali também tem um vale, o Vale de Cedron. Então, nesse vale, né, nós cremos que deve acontecer o socorro
ao povo de Israel. Vamos ler essa porção? Está em Zacarias 14, versículo 4. Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia estarão aos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, nessa profecia mostra esse momento, o povo de Israel será perseguido pelo anticristo, e ali vai estar encurralado nesse local, e ali o Senhor vai dar um grande livramento. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor depositou certa expectativa no povo de Israel. O Senhor mesmo veio, né, a gente pode ler essa porção, está em João 1, versículos 11 e 12. Evangelho de João, capítulo 1. Ó Senhor Jesus, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então, o Senhor veio para os judeus, primeiramente. O Senhor esteve no meio deles, fez sinais, prodígios. O Senhor se manifestou ali. Muitos creram no Senhor, mas muitos também não o seguiram. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Vamos ler o 12. Mas a todos quanto o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando nós cremos no nome do Senhor, nós passamos a ser dele. Ó Senhor Jesus, ele nos deu esse poder de ser feitos filhos de Deus. Voltando para Mateus 21. Versículos 12 e 13 mostram uma passagem bastante conhecida, que é o Senhor purificando o templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, ali, o que Deus tinha dado? Deus tinha dado o templo, Deus tinha dado as ofertas. Naquele tempo, né, tinha que levar um animal. O animal não podia ter defeito, esse animal era examinado. E aí, o ofertante colocava a mão sobre o animal, se identificando com aquele animal. O ofertante que deveria morrer, mas era o animal quem morria. E para facilitar, eles tinham ali todo um comércio. Então, você precisava lá fazer uma oferta. Você não precisaria levar teu animal. Tem animais ali para poder comprar. E muitos trocavam moedas, por isso os cambistas, né? Então, eles trocavam as moedas, tinham moedas com a esfinge das autoridades da época e tal. Então, eles iam ali e trocavam. E compravam esses animais, e muitos ali ainda repassavam, né, os animais. Então, mostra que aquilo que era puro, aquilo que Deus deu como um lugar de oração, eles transformaram num covil de salteadores. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, podemos ver que ao entrar em Jerusalém, chegando no templo, nosso Senhor purificou o templo, de modo pelo qual alguns agiam fraudulentamente. No versículo 18 de Mateus 21 em diante, diz assim:
sobre a parábola da figueira. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado, senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Então, essa figueira, ela representa o povo de Israel. O Senhor tinha fome. O Senhor queria frutos. Hoje, o Senhor também tem fome. O Senhor também quer frutos. Só que, como nós vimos, o povo de Israel não aceitou o Senhor. Então, não rendeu ao Senhor os devidos frutos. Por isso, nessa parábola, nós podemos ver que a figueira secou. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor deu para nós a oportunidade de render fruto para Ele. Em João 15, a gente pode ver que nós somos apenas um ramo enxertado na videira. Nós éramos oliveira brava. O Senhor nos inseriu nele. Então, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Por mais que saibamos alguma coisa, tenhamos alguma experiência, o Senhor quer dar sempre novas experiências para nós. Aleluia. Ó Senhor Jesus. A partir aqui do versículo 28 em diante, nós podemos ver uma segunda parábola. Diz assim: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Ó Senhor Jesus. Então, hoje, irmão, nós somos esse segundo filho. Tínhamos direito à herança de Deus? Não, não tínhamos direito. Não éramos povo. Mas graças ao Senhor, essa oportunidade chegou para nós. E hoje nós podemos ser aquele que vai até a vinha. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Queria ler também com os irmãos uma outra porção. Está em Lucas, capítulo 20. Versículos 9 a 19. Amém? Do versículo 9 em diante. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha aos lavradores. Porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores
arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer? Pois o que está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. Tudo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ou seja, o Senhor enviou diversas vezes ao povo de Israel profetas, no Antigo Testamento, até a chegada do Senhor. Por diversas vezes, Deus deu oportunidade. Talvez, ao olhar para isso, a gente pense, né? Quantas oportunidades o povo teve? Hoje nós também temos oportunidades, graças ao Senhor. E esses outros lavradores a quem o Senhor arrendou a vinha, somos nós. O Senhor abriu a porta da salvação para os gentios. Aleluia! Em Atos 10, ali na casa de Cornélio, né, nós podemos ver a experiência com gentios. O Senhor desceu ali o lençol para Pedro, mata, come. Ou seja, o Senhor abriu essa porta para nós, que não tínhamos herança. E no final dessa passagem, essa pedra é o Senhor Jesus. Para aqueles que o rejeitaram, se tornou uma pedra de tropeço. A profecia de Daniel sobre o fim dos tempos mostra que aquela imagem lá do Nabucodonosor, né, ao passar por essa pedra vai esmiuçar essa. Então, ou seja, o governo humano será esmiuçado por essa pedra. Aleluia. Queria ler com os irmãos a porção de 1 Pedro 2. Amém. Primeira Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Podemos ler juntos? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então nós podemos ver que o Senhor é essa pedra. Para nós é a pedra da fundamentação sobre o Senhor. O Senhor mesmo falou: sobre essa rocha vou edificar a minha igreja. Por isso nós estamos nessa obra. Todos nós estamos trabalhando nessa obra de edificação. Aleluia. Graças ao Senhor, essa oportunidade chegou para nós. Você está contente com isso? O Senhor te deu essa oportunidade. Possamos permanecer firmes. Para concluir, vamos ler os versículos 9 e 10, de 2 Pedro 2, perdão, 1 Pedro 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa é a porção que o Senhor
deu para o povo de Israel. Agora a porção que nós podemos tocar também. Versículo 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia, nós alcançamos misericórdia. Essa parábola da figueira, né? Tudo isso mostrando que o Senhor deu uma parada, deu um break ali, né, com o povo de Israel. Obviamente, no final dos tempos, o povo de Israel vai se arrepender e o Senhor vai socorrê-los. Mas hoje, nós precisamos agarrar esse direito de primogenitura que o Senhor deu para nós. Ah, Senhor Jesus. Vamos fazer aqui uma oração, amém? E depois nós podemos ainda compartilhar, né, em pequenos grupos, amém? Senhor Jesus, Senhor, nós estamos contentes, porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Senhor, nós não merecíamos, nós éramos como aqueles que estavam nas praças, sem trabalho, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos inseriu em Ti. Ó, Senhor, nós podemos desfrutar dessa vida, uma vida de ressurreição, uma vida, Senhor, que vence todas as coisas, uma vida que nós vivemos no corpo, juntamente com os irmãos. Senhor, nos ajuda a prosseguir toda essa semana, queremos estar buscando o Senhor, cooperando, aplicando essas ferramentas, ouvindo falar Teu. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia.